Bem, Kroos acabou de dizer que a situação do Real Madrid é inaceitável. Vamos falar do alemão, que pode voltar ao clube e isso pode ser descoberto esta semana. Também sobre Mourinho e até sobre Cesc Fábregas, que ao ser perguntado se o Madrid é uma linha vermelha para ele, disse que não. Vamos lá, começamos. Foi isso que Kroos disse no podcast com seu irmão. Obrigado. Okay. Schon, Das ist nicht akzeptabel. Bem, está em alemão. Por favor, leiam o que está nos subtítulos. Perguntam a ele sobre uma segunda temporada sem títulos. Ele diz que isso é inaceitável. Uma temporada já é difícil, imagina duas, é inaceitável. Já é bem difícil de aprovar. Duas não são aceitáveis, ponto. Essa é a mentalidade do Real, todos sabem. O time em si não é ruim, mas para isso precisamos de um bom treinador. Isso é sempre assim, o certo em tudo. Mas agora não vamos encontrar nada. Mas você não sabe, né? O irmão dele pergunta se sabe algo interno sobre o treinador. Nee. Esse não, vai ver, ele sabe de alguma coisa. Kroos, insisto, essa semana ou na próxima já pode ser oficializada talvez a volta do Kroos ao Real Madrid. Vamos ver em que função. Kroos não vai chegar para... Ouvi por aí uma coisa que me fez rir muito, de figura decorativa. Não, Kroos quer chegar para trabalhar, viu? Para ter um cargo no Madrid com autoridade e mando. Ah, o quê? Aqui e ali? No fluxo da... Não. Mas eu não estou no fluxo. Bom, que não está nesse papo de bastidores. O irmão, claro, pergunta para ele. Ei, o Kroos vai dizer pro irmão dele, eu estou aqui com você no seu podcast. Ele já fazia o podcast com o irmão há anos. Tudo isso para evitar que eu fale do que não posso. Dá para notar que o outro também tenta fazê-lo falar. Acho que esse podcast, obviamente, ele faz como um favor pro bom irmão dele. Mas é interessante porque Dom Antônio lá costuma falar coisas aqui. Ele costuma falar coisas, porque ele diz coisas que o outro diria sempre que fala. E a frase é um título contundente, é inaceitável. Se uma temporada sem ganhar nada já é difícil, imagine duas. É inaceitável e ponto final. Seria ótimo se ele voltasse. Seria ótimo se ele voltasse, Tony, porque eu ainda o imagino em uma direção esportiva. Outro dia, comentamos em um vídeo que tanto ele quanto o Benzema estavam indo para Valentino, quer se cercar de pessoas que lhe deem bons conselhos. O que acontece é que também pensávamos que com Xavi iríamos muito bem e olha no final o que aconteceu, né? Muitas vezes, quando alguém chega no Madrid, pensamos, vai ser ótimo pra gente com ele. Mbappé, por exemplo, como atacante e artilheiro do time. Gols ele faz, claro, mas o resto não funciona. Do que ele faz parte, por sinal. Aliás, Mbappé estaria pronto para jogar. Quinta-feira no Bernabéu, cuidado! E o Carvajal voltou. O Carvajal talvez também estaria. Esse aí vocês não ligam. O Oviedo foi rebaixado. O Madrid está do jeito que está e talvez nesses 3 jogos que restam possa acabar relaxando. A notícia está no jogo de quinta-feira, nas vaias e na reação do público. Com certeza! Bom, então isso sobre Tony Kroos. Espera aí, porque ele disse mais coisas. Espera, porque isso é o que temos aí em vídeo. Mas ele fala sobre a realidade inaceitável. O Real Madrid aponta para o seu jogador do futuro. Desculpa, seu jogador para o futuro. Diz que ele vai ser importante. Quem será? Bem, antes de ver quem é, a quem ele se referiu, eu já sabia que ele ia falar dele porque já fez isso em outras ocasiões. Ele afirma que os jogadores estavam motivados pelo dia do Barça para vencer o clássico, mas isso não bastou. A derrota já estava definida antes do jogo iniciar. É que todos nós tínhamos isso claro. Nunca senti tão pouca esperança. Sinceramente, fiquei aliviado quando o clássico terminou. É muito pesado, cara. E, além do que já ouvimos, ele fala de fato sobre Arda Güler como o jogador do futuro para o Real Madrid. Arda Güler é um jogador para o futuro. Ele jogou bastante este ano e será fundamental para o Real Madrid. Sua posição ideal é como camisa 10 perto do gol, pois tem excelente passe final e deve atuar próximo aos atacantes e pontas. Ele não é um jogador ofensivo, por isso perde potencial no meio.
Apesar disso, ele diz que não é um jogador ofensivo, então perde potencial no centro. Apesar de ele poder criar o jogo desde trás, acho que ele teria dito: é um jogador ofensivo. Caso contrário, o resto da frase não faz sentido. Mas enfim, é verdade que desde trás ele diz: embora possa criar jogo desde trás, pela maneira como tem que jogar, pela forma de jogar. Do turco, desculpa, hoje estou com a língua meio enrolada, que participa muito do jogo, que tem muito critério, que sabe girar muito bem e tal. Sim, mas é o que o Tony diz, quanto mais perto ele estiver dos homens da frente para esse último passe. E já se viu, poxa, com o Mbappé e com tantos outros, já se viu. O bom do Güler é que ele ganhou mais experiência ao completar mais um ano. Acho que este próximo ano, e nem se fala dos seguintes, são anos do Güler, já de protagonismo e tudo mais. Ele precisa mudar um pouco a personalidade dele. Me parece um cara muito legal. A gente não precisa ser ruim para se fortalecer no trabalho e na carreira, embora sempre tenham nos ensinado um pouco isso, né? E além disso, eu conheço vários, né? Dizem que tem que ser um canalha e uma má pessoa, né? Não é uma condição indispensável. Tem gente que conseguiu assim, né? Se você já tem talento, só não deixe te passarem por cima. Tenha personalidade e caráter. E perceber que vai ter muita gente querendo te passar por cima porque não tem talento suficiente. E querem fazer isso de outras formas. Só de saber disso e não deixar que te passem por cima, por isso já é suficiente. Eu acho que Güler tem potencial, o garoto já mostrou isso, mas ele precisa criar mais casca, precisa ficar mais forte. Um cara que eu acho que era assim na sua época, porque sempre foi visto como meio tímido e meio bonzinho, mas depois, dentro de campo, foi ficando mais duro, é o Cesc Fábregas. Eu sei que as pessoas podem ter opiniões divididas na concepção do Cesc Fábregas. Vamos lá, o Cesc é barcelonista. Embora outro dia eu ouvi o Collins, acho que foi o Collins que disse: não, mas ele é mais do Arsenal. Sim, mas ele é barcelonista? E eu, quando falamos em algum momento sobre a possibilidade, para mim, muito remota, absolutamente remota, de que o Cesc pudesse treinar o Real Madrid, que para mim é um grande treinador, tirando a questão de ser barcelonista, certo? Ele é um grande treinador. Sempre falei, tá, mas e se perguntam para esse cara numa coletiva? Você acha que Negreira foi decisivo para os títulos de Liga do Barça? O que acha? Só de imaginar o que ele diria, já que provavelmente negaria ou ficaria em silêncio, é algo que choca muito a torcida do Madrid. É complicado. Mas se separarmos isso do lado puramente profissional, alguém como Cesc, pelo que eu vi do como, por onde ele levou o como, e pelo que dá para ver que ele entende de futebol e como motiva seus jogadores. Recentemente vimos imagens do Cesc cercado pelos jogadores no Como. Como eles o olhavam? Como exatamente eles olhavam para esse homem? Com uma mistura de autoridade, de que tinham respeito por ele, de que respeitavam as hierarquias, mas também de admiração, e de que ele os tinha totalmente convencidos. Isso era impressionante, foi uma imagem incrível. Não sei se vocês viram, não consegui resgatar agora, me desculpem. Vou ver se encontro depois. Mas sim, dá pra ver, isso dá pra ver. Mas claro, o que aconteceria? Pois é que ele é um Xavi Alonso, é outro Xavi Alonso. Agora, eu acho que ele lida melhor que o Xavi com a questão de conquistar os jogadores. Acho, já dá pra ver. Embora, se você perguntar no vestiário do Leverkusen, vão te dizer, não, Xavi conquistou todos nós. Claro. Por isso seria interessante ver um Cesc Fábregas no Real Madrid para ver se iam olhar para ele com essa admiração com que olhavam os do como, né? É que 2 mais 2 no futebol não são 4. Mas enfim, ontem à noite perguntaram a Juanma Castanho, no El Partidazo, se treinar o Madrid é uma linha vermelha. Existe alguma linha vermelha? Por exemplo, se o Madrid te ligasse, você aceitaria ser treinador do Madrid? Não, acho que a linha vermelha, por exemplo, sempre foi muito clara para mim desde o início. Claro que treinar o Madrid é uma linha vermelha, senão eu teria dito que sim. Não me coloca nessa, claro que é uma linha vermelha. Aliás, Luiz Henrique também disse isso uma vez, meio brincando, meio falando sério, mais brincando, eu acho. Ele disse para um entrevistador, ele disse, você imagina?
Como é o Luiz Henrique, colocando o maxilar para frente, tem um imitador chileno que fez isso muito bem essa semana. Você imagina ser o primeiro a jogar pelo Real Madrid e pelo Barcelona e depois treinar os dois. E quando ele ria, quando o Luiz Henrique ria, quase caía para trás com o banquinho em que estava sentado, né? Mas também não negou. É mais difícil ver o Luiz Henrique. Muitos diriam que não. Não Cesc, que é um pouco mais simpático, sendo barcelonista também. Olha, ele novamente não diz que não há isso. Quem quer encerrar isso, encerra de uma vez, mas ele não faz isso. E depois já segue com sua linha vermelha, que não tem nada a ver com o fato de treinar o Real Madrid, que é isso aqui. Primeiro é que eu não gostaria de ser assistente, por exemplo, é algo que eu acho que também não daria o valor que poderia dar a um contexto que eu não acho que seja o meu. Uma coisa que eu tenho clara é que quero ser treinador principal e que quero fazer a partir daí. Outra coisa é que eu nem pensei nisso, nem me avaliei, nem tive tempo para nada. Certo. Então, ele não quer ser assistente porque deseja comandar tudo, o que revela muito sobre sua personalidade e ambição. Eu não vi a entrevista inteira, não ouvi o programa Partidazo de Cop ontem, mas pelo que parece, ele disse isso quando foi perguntado sobre Vinícius e Xabi Alonso. Ele diz que é preciso estar preparado para tomar uma boa decisão. E, acima de tudo, o que faz você se tornar um treinador melhor e ter um bom grupo é que você tem que pensar primeiro no grupo, que ninguém é melhor do que o grupo, que ninguém está acima. Acima do grupo, enfim, como tem que ser. Se você faz com que o grupo esteja unido e forte, então quem quiser sair pode ir para onde quiser, mas você sempre terá o respeito do grupo e as coisas vão melhorar a longo prazo. Correto. Correto, Fábregas. Mas quem vai vir para o Madrid parece que vai ser o Mourinho. Estava contando, acho que era Canizares, do ABC, acho que era ele. Ele estava contando que é a única, que não foi considerada outra opção no Madrid, ou seja, que é o plano A e que praticamente não existe plano B nem plano C, que é o treinador que vai estar no Madrid se no final tudo der certo. Aliás, o Cesc foi treinado pelo Mourinho e o Cesc tem um no Chelsea. E o Cesc tem uma ótima opinião do Mou. Disse que, para ele, é um dos melhores treinadores que já teve. E com certeza aprendeu muito com ele. Quero destacar esse tweet do Eloy Lessina, sempre muito bom como todos que ele posta. Como tudo o que ele diz, praticamente eu sou muito fã do Eloy. Ele diz muito em breve. Isso vimos no vídeo que fiz ontem à noite e que vocês devem ter visto, imagino, também alguns de manhã. Isso, olha, eu não mostrei. Isso Diante Madeira diz que também não me parece, nem a frase naquela camiseta, nem isso não me parece. Agora, na celebração do Real Madrid, vocês se lembram? Na última, a da Champions e a da Liga, acho que não houve nenhuma referência entre o pessoal. Sim, a torcida, sim, mas vocês viram algum jogador do Real Madrid com algum cachecol antibarcelonista ou usando camisetas desse tipo? E tal. Não vimos isso, não há referências, como disse no último vídeo. Pois eu gostaria que o elenco do Real Madrid odiasse esses caras tanto quanto eles nos odeiam, principalmente por esse efeito espelho e pelo que esse clube fez. Trapaceiro. Pagou a um chefe de arbitragem por mais de 20 anos. Seu presidente, que quadruplicou os pagamentos, segue no cargo, assim como outros 3 presidentes. Por inscrever jogadores fora do prazo e com dinheiro fictício, entre outros motivos. Que isso seja, além de tudo, um motivo a mais para desprezar essas pessoas que jogaram com outras regras e com cartas marcadas durante tanto tempo. E ainda por cima, são eles que mais nos odeiam. É inacreditável. Bom, isso está contado no vídeo anterior, como eu disse. Mas enfim, eles também estão preparando o terreno para que, se o Mourinho vier, lhe respondam como se deve. Mas vocês vão ver como a imprensa vai começar a dizer que não. Quem chegou com essa hostilidade foi o Mourinho. É que eles vão contar isso pra gente quando o Mourinho chegar. Vão contar isso quando, na verdade, foi o contrário. Isso aconteceu antes do Mou chegar. Eles já vão dizer, e os vídeos da Real Madrid Television? Ah, claro, vamos ficar calados. Quando foram vocês que pagaram comprovadamente a um chefe de arbitragem por mais de 2 décadas, e se fosse o contrário?
É inacreditável, cara. E além disso, sem punição, que é o pior. Vocês puniram eles? Eles caíram para a primeira RFF, já voltaram e tal. Já pagaram, o que seria insuficiente, claro, mas já pagaram. Ok, não, é que não pagaram, mas enfim, então. E já terminamos com Mourinho, perguntado depois do jogo contra o Braga. Está difícil entrar na Champions para o Benfica? Acho que empataram, não passaram do empate, o último jogo vai ser contra o Estoril. Isso perguntavam para Mourinho sobre o Madrid. Boa noite, treinador Diego Plaza, do Chiringuito da Espanha. O que acontecer no domingo, se o Benfica vai para a Champions ou não, influencia na sua decisão de ficar no Benfica ou ir para o Real Madrid? Não, você está falando do Real Madrid. Eu não estou falando do Real Madrid, eu estou falando do Benfica. O trabalho que fizemos, para mim não vai mudar por terminar em segundo ou terminar terceiro. Não existe nada que vai influenciar no meu futuro, não tem nenhuma influência. É que não fecha as portas para o Real Madrid? O assunto está claríssimo. E agora vai dizer. Aliás, eu não sabia que em Portugal o terceiro não ia para a Champions e teria de disputar a prévia, eu entendo. Mas enfim, não revisei isso, mas claro, é muito castigo. Benfica, que não perdeu este ano, não perdeu uma única partida este ano, empatou muitas, claro, e pode acabar em terceiro, na verdade, acho que depende do Sporting de Portugal. Isso foi o que ele falou sobre quando começará a tratar do seu futuro. E a partir do momento em que entramos nessa última fase Vou tentar traduzir para vocês, acho que será mais fácil. Ele disse, segunda-feira poderei falar do meu futuro, da temporada e das partidas decisivas. Uma coisa importante, desculpe, para o clube. Eu decidi que não queria ouvir de ninguém. Que queria estar, entre aspas, isolado no meu espaço de trabalho. E depois? Como eu disse há algumas semanas, eu construí no sábado. E acho que desde segunda-feira vou poder responder a isso. Indiretamente, isso não. A outra pergunta é: qual será? Meu futuro? Isso não. A outra pergunta é: qual será meu futuro como treinador? E é importante que meu futuro, o futuro do Benfica. Bom, então vão jogar contra o Estoril, o último jogo da Liga Portuguesa. A partir desse momento ele vai falar: esperamos que no dia seguinte. Quando ele negou, é porque eu realmente não falei com ninguém do Real Madrid, só o agente dele. Ele precisava dizer isso, mas eu não tive contato com o Madrid. A coisa se decide esta semana ou na próxima, e talvez já se torne público a partir da próxima. Pois o Mourinho vai vir, amigos. Com tudo o que isso significa, não sei se temos noção do que estamos falando. Mourinho no Madrid, de novo? Que tudo dê certo para vocês. Se gostaram, deixem um like, inscrevam-se, comentem e compartilhem. Até o próximo vídeo. Tchau!